Olá, em meio à obstrução de dois partidos, o Novo e o PL, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que libera R$ 200 milhões para o Ministério da Agricultura combater a gripe aviária. A MP foi editada em junho, depois da confirmação de foco da doença no município de Ubatuba, em São Paulo. De lá para cá, mais de 100 casos foram registrados no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, a maioria absoluta em aves selvagens e não em criações. Mas a votação foi marcada pela obstrução e isso não teve nenhuma relação com a MP. Obstrução é o nome que se dá aos procedimentos garantidos pelo regimento interno da Câmara para partidos tentarem impedir as votações ou ganharem tempo. Entre esses procedimentos estão questão de ordem, requerimentos de adiamento de votação e a ausência do plenário. No caso da votação, a obstrução não teve como motivo o mérito da medida provisória, mas decisões do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o Novo e o PL, invadem as competências do Congresso Nacional. Na semana anterior, o STF negou a tese de que só poderiam ser demarcadas terras indígenas ocupadas no dia da promulgação da Constituição, em 1988. Isso é o contrário do que defendem deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária. Outros assuntos tratados no Supremo e considerados por esses partidos como usurpação da atribuição do Legislativo são a descriminalização do porte da maconha para consumo próprio e do aborto até a 12ª semana de gestação. Mais de 20 frentes parlamentares se uniram ao protesto contra o STF, o que rendeu muito debate no plenário entre governo e oposição. Esse Supremo Tribunal Federal tem extrapolado as suas competências, tem passado por cima deste Congresso em várias áreas. Para citar alguns exemplos, nós temos o marco temporal, nós temos o imposto sindical, que também está passando por uma decisão desta casa, cortando trecho de lei de reforma agrária, mexendo com um direito que está na Constituição, que é direito à propriedade privada. São obstruções que não existe assim uma justificativa que a gente possa entender. Um está dizendo que está obstruindo por conta das decisões do STF no marco temporal. Outro dizem que a obstrução é por conta da outra discussão do STF, que é a questão do aborto. Outros falam que a obstrução é por conta da CPI do MST, que querem prorrogar. E aí não dá para entender. Apesar da medida provisória já estar em vigor, apenas 15 milhões desses R$ 200 milhões foram efetivamente liberados até agora, de acordo com o governo. E o resto do dinheiro pode voltar para as contas do Tesouro se a MP não for aprovada pela Câmara e pelo Senado até quarta-feira, dia 3 de outubro, quando perde a validade. Isso também rendeu discussão. Vejam os brasileiros e as brasileiras. A oposição está aí querendo impedir que o Congresso aprove um crédito de 200 milhões para o Ministério da Agricultura, que vai diretamente para fortalecer o agro. Vou repetir, a Frente Parlamentar da Agricultura é o maior setor beneficiário dessa medida provisória. Colocaram essa pauta, que é uma pauta do agro, para fazer uma chantagem. Nós sabemos que essa é uma pauta preciosa, 200 milhões para combater a gripe aviária. Mas algo muito maior do que tudo isso, algo muito maior é a nossa liberdade, a nossa soberania e a defesa das prerrogativas do Parlamento e combate às usurpações de competências do STF contra essa casa, contra o Congresso Nacional. Obstrução. Quando o presidente da República, ele assina a medida provisória, senhor presidente, já fica em vigor o crédito de milhões de reais para o setor do agronegócio, já está em vigor. Então não sejam desonestos, não tentem criar narrativas para colocar a opinião pública contra os deputados que têm coragem de defender as prerrogativas do Parlamento. Porque hoje, os senhores querendo ou não, existe o superpoder da República, que é a Suprema Corte, que faz o que quer. O protesto contra o Supremo Tribunal Federal começou no dia anterior, quando não houve votações no plenário da Câmara, o que gerou críticas de deputados aliados ao governo. E a Câmara, em silêncio, ela é mais barulhenta do que qualquer outro barulho que se possa ouvir aqui dentro do plenário. Espero que não nos falte maturidade para enfrentar as dificuldades. As críticas, seja qualquer poder, podem ser feitas. O que nós não podemos deixar que aconteça nessa casa é uma contaminação tal
que inviabilize por quase 2 dias, é o que nós já estamos vendo hoje, os trabalhos dessa casa de forma a desordenar um caminho conciliatório, de diálogo e de busca de solução para os grandes problemas do nosso país. Enquanto ocorria a obstrução no plenário, o Senado aprovou o projeto que já tinha sido aprovado pela Câmara, que estabelece o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. De acordo com a proposta, só serão reconhecidas as reservas existentes na data da promulgação da Constituição de 1988. O projeto seguiu para a sanção presidencial, que foi comemorado pela oposição no plenário da Câmara e criticado pela base do governo. Já a medida provisória que libera 200 milhões de reais para combater a gripe aviária seguiu para análise do Senado. Esse dinheiro é destinado a ações como deslocamento de equipes de veterinários, desinfecção e compra de equipamentos, entre outras. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara esta semana. Até a próxima.